Som. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nesta noite, louvado e glorificado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa para louvá-lo, exaltar e engrandecer ao seu santo nome. Eu sempre faço menção do Salmo de número 136, aonde Deus tem me dado a oportunidade de passar, que diz ali: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Se estamos aqui nesta noite, queridos, é pela bondade e a misericórdia do Senhor. E se precisamos de motivos para exaltar, para glorificar a Deus, eis aqui um excelente motivo nesta noite. Agradeça a Deus pela sua bondade, agradeça ao Senhor pela sua misericórdia, pois Ele nos concedeu mais uma oportunidade de estar em sua casa. Por isso, queridos, pela sua bondade e misericórdia, eu louvo a Deus também pela minha família. O Senhor tem sido muito bom para comigo e para também com toda a minha família, toda a minha casa. Deixo aqui também, queridos, o meu abraço fraternal, o meu carinho pela pessoa do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus, assim representado hoje pelo nosso amigo pastor Daniel e o evangelista Will. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e continue os recompensando. Também, queridos, externo louvor e gratidão à pessoa do meu pai, a pessoa do meu amigo pastor Roberto e todos aqueles amigos que estão intercedendo por nós. Que Deus vos abençoe. Sem mais, abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, número 84, livro dos Salmos, número 84, o seu versículo, verso de número 5 ao verso de número 7, e logo após o verso de número 10. Livro dos Salmos, número 84, do verso 5 ao verso de número 7, e logo após o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Eles vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante ao Senhor. Versículo 10: porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo de número 6 e o verso de número 7, todos juntos. 1, 2, 3. Que passando faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante ao Senhor. Coloque a sua Bíblia no seu assento em reverência à palavra, feche os seus olhos e faça uma rápida oração comigo. Eterno Deus e soberano, justo, santo e fiel, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, que queremos te louvar e agradecer uma vez mais pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar nesta casa de oração. Eu também te louvo, Senhor, e agradeço pelos louvores que aqui já foram entoados e que certamente, Senhor, alguns já sentiram que a tua presença se encontra, ó Deus, nesta casa de oração. Mas eu oro que assim como o Senhor tem se feito presente em cada louvor, o Senhor também venha se fazer presente através da sua palavra, pois assim como há poder no seu nome, também há poder nesta palavra que prego nesta noite. Esta palavra tem poder para animar, esta palavra tem poder para alegrar, esta palavra tem poder para levantar aquele que se encontra fraco, esta palavra ela tem poder para trazer verdade, esta palavra ela tem poder para nos guiar, Senhor, até porque ela é a bússola que nos guia para o céu. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nesta noite não tenha, Senhor, abertura para nenhum trabalhar do inimigo, para nenhum desânimo, para nenhuma tristeza,
mas sim somente para a tua presença, para que possamos voltar para casa uma vez mais, reconhecendo e anunciando que o Senhor se fez presente uma vez mais no arraial. Deus, assim eu oro e eu te peço em nome do Senhor Jesus, e você diz amém. Queridos, o Salmo de número 84, ele não é um salmo tão conhecido como outros por nós. Sabemos que quando pensamos no livro de Salmos, é certo que talvez venha na sua consciência o Salmo de número 23, até porque eu posso te afirmar que se fosse perguntar a qualquer pessoa cristã ou não cristã, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada é de fato o Salmo de número 23 e seu verso 1: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. É certo que além do Salmo de número 23, temos salmos tão conhecidos como o de número 91, que fala acerca da segurança e da proteção do Senhor. Porém, o salmo ao qual tomamos por base nesta noite, ele é um salmo que tem aqui consigo diversas lições muito valiosas para nossas vidas. E eu quero aqui, breve e sucinto, entregar aquilo que o Espírito Santo ele colocou em meu coração. Você há de perceber que este livro ele não tem somente um autor, mas o livro de Salmos ele carrega consigo vários autores, e a autoria do Salmo de número 84, ele tem por autoria um grupo de levitas conhecido como os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles recebem esse nome porque são descendentes de um homem conhecido como Corá. Corá ele vivia no tempo de Moisés, e juntamente com Moisés ele fazia, queridos, ali parte da tribo de Levi, tornando-se assim um levita do Senhor. Porém, quando Israel peregrinava para Canaã, este homem ele exercia ali um alto cargo de liderança juntamente com Moisés. Todavia, por conta de uma decisão muito infeliz, ele toma, queridos, a escolha, a decisão de se rebelar contra o seu líder, de se rebelar contra Moisés. Como consequência, por conta desta rebelação, está escrito que tanto Corá quanto também ali Datã, Abirão e os seus familiares, eles foram engolidos vivos por uma grande cratera que o Senhor abriu naquela terra. Entretanto, a Bíblia ela deixa muito claro que Corá ele foi um homem mau, que Corá ele acabou se distanciando da lei do Senhor e da presença do Senhor. Entretanto, a sua descendência, que é o grupo filhos de Corá, eles permaneceram fiéis ao Senhor, exercendo com primazia a função de levita. A Bíblia ela nos ensina que a influência dos filhos de Corá foi tão grande ao longo da história de Israel, que muitos autores, queridos, ao longo do livro de Salmos, têm aqui consigo os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles compuseram aqui 6 salmos, enquanto Asaf compôs 12 salmos, e Davi ele compôs mais de 70 salmos ao Senhor. Dentre os 6 salmos que os filhos de Corá fizeram ao Senhor, cantaram ao Senhor, está aqui o Salmo de número 84. O Salmo de número 84, ele é uma confirmação. Ele me confirma que os descendentes de Corá permaneceram fiéis ao Senhor. Eles me confirmam que os filhos de Corá permaneceram exercendo com primazia e mantendo a essência da adoração ao único Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque os primeiros versos do Salmo de número 84 está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne está clamando pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Porém é o verso de número 4 que eles vai nos ensinar, queridos, que os descendentes de Corá, eles não tinham apenas um amor, eles não tinham apenas uma satisfação, eles não tinham apenas alegria. Eu posso afirmar com veemência que os filhos de Corá tinham muito amor pela casa do Senhor, que os filhos de Corá tinham uma alegria imensa pela presença, em estar diante da presença do Senhor para o adorar. Eu
verso de Números 4 nos traz essa confirmação, pois está escrito: bem-aventurado ou felizes os que habitam na tua casa, pois estes louvar-te-ão não apenas um dia, não apenas uma semana, não apenas um ano, mas felizes aqueles que habitam na casa do Senhor, pois louvarão, adorarão continuamente e constantemente diante da presença do Senhor. Esse verso ele me ensina a primeira lição que o Espírito Santo ele compartilha conosco nesta noite, e a lição é que aonde estiver a presença do Senhor, é certo que o seu povo tem a obrigação, e não a escolha, mas a obrigação de adorar ao Senhor com alegria, de adorar ao Senhor com uma felicidade imensa. É por isso, queridos, que eu posso te afirmar que 2 Samuel capítulo de número 6, ele me ensina também esta lição. Ele vai me descrever que Davi, já rei, um homem que já tinha honra, um homem que já tinha poder, um homem que já tinha ouro e prata, mas ela me descreve que quando Davi ele está retornando para Jerusalém com a arca da aliança, pastor Daniel, está escrito que Davi, evangelista Will, se alegrou diante da presença do Senhor. Porém eu amo a Bíblia, por quê? Porque cada detalhe que a Bíblia me traz, me ensina, querido, uma maravilhosa lição. A Bíblia ela vai dizer que Davi estava saltando com todas as suas forças diante do Senhor, o que significa que a alegria de Davi não era uma alegria baixa, que a alegria de Davi não era uma alegria falsa, a alegria de Davi era uma alegria imensa, a alegria de Davi era uma adoração que estava ali, expressando ao Senhor toda a sua alegria, toda a sua força estava entregue ao Senhor naquele momento. É por isso que tem um louvor muito conhecido por nós que afirma: eu não encontro Davi se alegrando, e muito menos saltando com todas as suas forças, quando ele foi ungido em 1 Samuel capítulo de número 16. Eu não encontro Davi saltando e se alegrando com todas as suas forças, quando ele derrotou Golias em 1 Samuel capítulo de número 17. Eu não encontro Davi saltando e se alegrando quando ele, querido, sentou no trono, mas eu encontro Davi se alegrando e adorando ao Senhor quando diante da presença que representava no Antigo Testamento a arca, ele estava saltando e se alegrando com todas as suas forças. Eu aprendo com Davi: ouro não me traz alegria, prata não me traz alegria, bem material não me traz alegria, mas quando eu estou na presença dele, a minha entrega não é 50%, a minha entrega é completa e é com alegria. Quem veio adorar a ele nesta noite com alegria, com a mão que ele te deu, exalte e adore a ele. Aleluia. O cristão, querido, que aprende esta lição, ele passa a entender que o Deus a quem nós servimos não é um Deus que está intitulado apenas a um lugar. Ele habita na sede, assim como ele habita no setor de número 3, assim como ele habita no setor de número 3, ele está também na nossa igreja na Nigéria. O Senhor não está alocado a apenas um local, mas eu te garanto que se enquanto você estiver dirigindo, louvando ao Senhor com alegria, é certo que você vai sentir a presença do Senhor. A voz que é dona de casa, se você estiver lavando a louça, mas louvando ao Senhor com sinceridade, a presença dele vai te alcançar lá. Eu te garanto, nesta noite, no culto Quinta na Graça, o Deus de Israel está presente, e quem tem sensibilidade e quem tem temor no coração está se alegrando diante dele.
Olha para esse crente, por gentileza, se te incomodar não faça, mas se não te gera incômodo, diga para ele: o Senhor está presente aqui e nós temos a obrigação de se alegrar. Adoração não é uma escolha, adoração é uma obrigação. Por quê? Porque talvez tu era um perdido, talvez tu era uma condenada, mas a misericórdia te alcançou, a graça te alcançou, o Espírito Santo habitou, e por isso nós temos a obrigação. Já que estou aqui, dou o meu melhor. A Bíblia me ensina, queridos, que esse salmo de número 84, ele é um salmo de peregrinação. O texto ao qual tomamos por base, do verso 5 até o verso de número 8, está escrito que cada verso desse descreve um processo. Descreve um processo de caminhada, descreve um processo de peregrinação. O processo, queridos, dessa peregrinação para os peregrinos era um processo não de facilidade, não era um processo tranquilo. Esse processo de peregrinação era difícil, porque a Bíblia ela me ensina, queridos, que esse processo de peregrinação, para que os filhos de Corá, que intitularam e compuseram esse salmo de número 84, eles precisavam chegar em Jerusalém. Então o processo de peregrinação tinha um objetivo, porque toda caminhada tem uma chegada, toda uma peregrinação tem um ponto final, todo ponto de partida tem uma linha de chegada. O ponto de partida dos filhos de Corá tinha uma linha de chegada, e a linha de chegada deles era Jerusalém. Porém, antes do prêmio, antes do pódio, antes da linha de chegada, eles tinham um caminho. Todavia, durante este caminho era obrigatório passar pelo vale de Baca. O vale de Baca, ele era muito temido pelos judeus. Por quê? Porque era um vale árido, era um vale pedregoso, era um vale escuro e era um vale inevitável. Baca não é uma escolha, Baca é uma obrigação. Baca não é uma passagem que você decide, Baca é obrigatório passar. Então os filhos de Corá, eles tinham carregando consigo uma obrigação. Eles tinham que passar por este vale difícil, eles tinham que enfrentar as dificuldades que o vale de Baca iria trazer. Porém, o verso de número 5 em outras traduções diz que alegre o homem cuja força está em ti, o qual passando pelo vale de Baca. Esse verso de número 5, ele me ensina que por mais difícil que fosse a passagem pelo vale, por mais complicada que fosse a passagem pelo vale de Baca, por mais dolorida que fosse a passagem por este vale, o verso de número 5 me ensina que era difícil, mas eles passavam com alegria. Era complicado, mas eles passavam com alegria. Gerava dor, mas eles passavam com alegria. Era difícil, mas eles enfrentavam o vale com alegria. Tem momentos na Bíblia que quando eu estudo, tem passagens que rapidamente eu entendo o significado, mas tem passagens da Bíblia que eu preciso orar para entender o que Deus ele quer me ensinar. Essa parte do Salmo de número 84 é um momento em que eu precisei orar para entender, Juninho. Até que o Espírito Santo me fez entender que como pode ser difícil, mas enfrentar com alegria? Como pode ser complicada a passagem, mas enfrentar com alegria? Como pode ser algo complicado, mas aquele povo, os filhos de Corá, enfrentavam o vale com alegria? Foi neste momento que o Espírito Santo me fez entender que a linha de chegada deles não era qualquer local.
Os filhos de Corá todo o ano iniciavam este processo de peregrinação para chegar até Jerusalém. Quando eles chegavam em Jerusalém, diante dos átrios do Senhor, eles adoravam ao Senhor com todas as suas forças, porque quem habitava em Jerusalém estava acostumado a ir no templo, mas quem morava longe não tinha tantas oportunidades de visitar o templo onde se encontrava a presença do Senhor. Então todas as vezes em que eles iniciavam a travessia, o que sustentava eles no caminho era a visão da chegada. O que sustentava os filhos de Corá no caminho não era ouro e muito menos prata. O que sustentava os filhos de Corá no caminho era a visão da chegada. Ou seja, enquanto eles atravessavam este vale, enquanto eles enfrentavam as dificuldades durante a travessia, eles se lembravam: quando eu chegar em Jerusalém, toda dor que eu senti acaba. Quando eu chegar em Jerusalém, toda essa dificuldade vai ter valido a pena. Quando eu chegar em Jerusalém, todos esses problemas irão ter passado e serão apenas um detalhe do que eu irei vivenciar em Jerusalém. Foi aqui que o Espírito Santo me fez entender, quando ele me lembrou da carta de Pedro, que nesta terra eu sou um peregrino, que neste mundo eu não vim para ficar, mas eu estou em um processo de peregrinação. Ou seja, eu estou de passagem, eu não sou deste mundo, eu estou apenas enfrentando. É certo, querido, durante a travessia neste mundo vai haver dificuldade, durante a travessia neste mundo vai haver problema, durante a travessia neste mundo as pedras vão machucar os seus pés, mas o Espírito Santo está nos ensinar nesta noite: quem vai te sustentar no caminho não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é vereador e muito menos presidente da república. Quem vai te sustentar no caminho é o Senhor. E nesta noite ele te lembra: acalma o teu coração, tranquiliza a tua mente. Quem está sustentando você no caminho é a visão da chegada. Eu preciso entender, é certo, durante a caminhada vai haver dificuldade, durante a sua caminhada vai haver problema, durante a sua caminhada vai haver muitos problemas e dificuldades, mas o Senhor te lembra nesta noite. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 está escrito que quando chegarmos da Jerusalém celestial, aquele a quem tu ama está te aguardando para limpar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Eu posso te garantir, aqui vai haver dificuldade, mas no céu não vai haver mais. Aqui vai haver problema, mas no céu não vai haver mais. Aqui pode doer, mas no céu não haverá dor. Só quem vai suportar o processo e chegar até lá, só quem vai aguentar o processo e chegar até lá, quem vai suportar a igreja não é nenhum prefeito, quem vai sustentar a igreja é o Senhor. A gente ainda permanece o mesmo na doutrina, na comunhão, na paz, olhando para o alvo que é o Senhor e se lembrando, permanece avançando, permanece seguindo em frente. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Elex de Caparaconderex de Bassaia, Erquindix de Beraçaia. Eu preciso me lembrar, diante dos processos, se lembre da Jerusalém celestial. Ela vai te sustentar durante a travessia do caminho. Pode haver pedra, mas ela te sustenta. Pode haver dor, mas ela te sustenta. Pode haver problema, mas ela te sustenta. Não é o da esquerda e nem da direita. Quem vai te sustentar no caminho é o Senhor. Só que aí tem um detalhe:
E qual que é o detalhe aqui, David? Porque o mesmo livro de Salmos, ele me ensina que o Salmo de número 126, verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, carregará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Já o Salmo de número 137, verso 1 já é um contraste. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando me lembrei de Jerusalém. Salmo de número 126, verso 6: aquele que leva a preciosa semente, o que? Andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Já o Salmo de número 137, sentado na Babilônia, ali eu chorei, quando me lembrei de Jerusalém. Nós temos aqui duas escolhas. Uma é certeza, qual? Vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade. Durante o processo, é certo, quem te vender isso não é evangelho. Evangelho é travessia, é dor, é problema, é dificuldade, mas também é o Senhor sustentando. Só que aqui a gente tem duas escolhas diante das travessias e das dificuldades permissivas do Senhor. Primeira, escolher andar e chorar, mas continuar avançando mesmo com dor. Ou escolher sentar e chorar, e se lembrar, talvez, de um dia onde você poderia estar. Talvez eu estou pregando neste momento e todos aqui sejam cristãos, mas talvez tenha alguém que esteja me ouvindo neste momento, que o momento da vida dele é de duas escolhas. E muitas das vezes, pela nossa força, a gente quer penar, sentar, chorar e se lembrar de um dia do que a gente já foi. Mas o Senhor te diz nessa noite: permanece constante, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Mas você não sabe o tamanho do meu problema. O Espírito Santo está falando hoje: escolha andar e chorar. Mas você não sabe o tamanho da minha dor. Mas Deus te diz: a escolha hoje é: continua andando e chorando. Mas você não sabe o quanto o vento está soprando. Mas aquele que te conhece, aquele que te guarda e que não dorme, peleja em teu favor. A ordem nesta noite é: permanece avançando, permanece avançando, permanece avançando, permanece avançando, andando e chorando. Shelexa do que mandara camana la machore na camanai, eleva sub de que levasse anaxi de que mandou como nagafaia. O Senhor na noite de hoje, o que peleja, o que brada, o que guarda e não dorme, tá mandando eu decretar na noite de hoje. Quem te conhece na intimidade sou eu, o grande Jeová. Conheço o teu pensamento, sei o teu andar e conheço muito bem as lutas que tu tem a enfrentar. Mas te digo na noite de hoje: tranquiliza o coração e acalma o teu pensamento, porque aonde é o teu limite, aí que eu entro em ação. Vou trabalhar, vou virar o quadro, vou virar o cativeiro. Mas a ordem nesta noite é: diante dos problemas que eu permiti você enfrentar, não sente, se lamente, mas permaneça a avançar. Permaneça a avançar, que o mar vai se abrir. Permaneça a avançar, que a porta vai se abrir. Permaneça a avançar, que Deus vai curar. Permaneça a avançar, que Deus vai livrar. Permaneça a avançar, que o quadro vai mudar. Só quem na noite de hoje está entendendo o que Deus está nos ensinar, continua a avançar, continua a avançar. Aleluia. E aqui eu caminho para a conclusão. Talvez uma pergunta que você se faça de tudo que tenho pregado nessa noite seja: como
eles suportaram, pastor, a dor do caminho? Como eles suportaram, pastor, as lutas do caminho? Talvez uma pergunta seja: como todo ano eles iniciavam essa travessia simplesmente para chegar em um lugar? Como todo ano eles suportavam esses problemas, essas dificuldades que o caminho trazia, que o processo trazia para chegar em Jerusalém? A questão é que a palavra Baca, ela tem um significado. O significado de Baca, queridos, no original é lágrimas. É por isso que algumas Bíblias vai estar lá, Vale das Lágrimas, e algumas, Vale de Baca. Quando você vê a palavra lágrimas, se lembra, o texto está falando de Baca, que significa Vale das Lágrimas. Agora, por que Baca recebeu esse nome tão intrigante? Porque Baca, ela tinha, queridos, ali consigo uma planta. A planta que habitava em Baca, a planta que estava diante deste vale, diante das dificuldades do caminho, era conhecido como balsameira. Então é por isso que também é conhecido como Vale das Balsameiras. Só que a planta bálsamo, ela não é qualquer planta, e aqui é o que eu amo em Deus, porque Deus, ele trabalha, querido, nos mínimos detalhes. Deus, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é extremamente detalhista. Porque perceba que eu estou falando de processo, eu estou falando de peregrinação, ou seja, caminhada. Só que na época deste povo não tinha Mizuno, não tinha Nike, não tinha tantos tênis confortáveis. Na época desse povo havia apenas sandálias de couro, rígidas, duras. Então você pensa, se hoje em dia com sapato confortável tudo dói, imagina com alpargatas de couro. É certo que talvez seria muito pior. E não era uma distância daqui até a porta, era uma distância longa, era um caminho longo. Então é certo que durante a travessia o pé ia doer, os pés iriam se machucar. Por ser um caminho pedregoso, talvez alguém poderia torcer o seu tornozelo. Muitas dificuldades poderiam aparecer no caminho, e Deus, sabendo disso, prepara algo. E o que Deus prepara? Bálsamo. Porque Deus sabe que se Ele só te aperta, como um parafuso você explana. Porque Deus sabe que se Ele só te dá prova, você pode desviar. Então Deus permite prova, mas também permite bálsamo. Deus permite a tempestade, mas também permite as grandes bonanças. Mas o Senhor, sabendo disto, prepara o bálsamo. E o bálsamo, queridos, ele carregava consigo duas causas. Primeiro, as balsameiras, elas são plantas que gotejam, que detilham um aroma, esse resíduo. E a partir do momento em que ela detilha, parece alguém chorando. E esse odor, essa resina, ela servia para duas coisas. Primeiro, ela tinha um odor muito agradável. Toda vez que alguém sentia o cheiro do bálsamo, essa pessoa tinha alívio, essa pessoa tinha consolo, tranquilidade. E assim como o bálsamo, ele também tinha um poder curativo. Por isso o bálsamo era usado para contusões, torções, ferimentos, dores no estômago e úlceras. Deus, sabendo que no caminho haveria dor, Deus, sabendo que no caminho haveria torção, Deus, sabendo que no caminho haveria, queridos, dores nas pernas, o Senhor preparou logo o medicamento certo: bálsamo. Só que o interessante, e aqui eu prometo que eu termino, é que durante o processo da peregrinação haveria complicação, haveria dificuldade, haveria problema, mas também tinha bálsamo, mas também tinha cura, mas também tinha consolo. Eu posso, queridos, nesta noite tipificar que esse bálsamo representa em nossas vidas o amigo Espírito Santo. Se eu sou um peregrino e eu estou em um processo de peregrinação, e é certo que durante este processo até a Jerusalém celestial vai haver dor, vai haver
problema, vai haver complicações. Deus, sabendo disso, me deu uma bússola, mas também me deu o Consolador, porque na hora da tua dor Ele te cura, na hora da tua dor Ele te consola, na hora da tua dor Ele te conforta. O Espírito Santo está ensinando na noite de hoje. Eu falo com a total tranquilidade, independente do momento que você se encontra na tua peregrinação, como um bálsamo, o Espírito Santo vai estar agindo na tua vida, curando tiver que curar, sanando as dores que tiver que sanar, e trazendo para você consolo e tranquilidade na tua vida. Fique tranquilo e fique calmo. O processo é difícil, o processo é dolorido, mas o Espírito Santo, como um bálsamo, estará presente em nossas vidas, curando as nossas dores, sanando as nossas ansiedades, nos trazendo alegria, com o único propósito: permaneça avançando, permaneça seguindo em frente. Tem um amigo consolador lutando em teu favor, para que você permaneça avançando. Como um bálsamo Ele cura, como um bálsamo Ele sanador, como um bálsamo Ele traz tranquilidade, o amigo Espírito Santo. Se você crê nisso, se põe de pé, louvando e glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Se há de perceber, queridos, que o verso de número 10, ele é muito claro. Ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar 1000 anos na tenda dos ímpios. Isso daqui me faz lembrar de Esther, de Ruth. A Bíblia me ensina, queridos, que no livro de Ruth, Belém estava enfrentando uma crise severa, e um homem por nome de Elimeleque, casado, queridos, com Noemi, pai de 2 filhos chamados Malom e Quilion, ele toma uma decisão. Como cabeça da casa, a decisão é: nós vamos ir para a cidade vizinha. Eles decidem migrar com a sua família para Moabe. Porém Moabe não era uma terra de Deus. Moabe era ali de um povo estrangeiro que vivia constantemente lutando contra Israel e adorava um deus pagão chamado Quemosh. Então Moabe não era uma terra onde Deus habitava. Porém foi nesta terra que Elimeleque, juntamente com a sua família, encontrou alívio temporário para a crise financeira que Belém e a Casa do Pão enfrentava. Porém o alívio temporário que não vem de Deus é repentino e pode até matar. Porque a Bíblia me ensina que Elimeleque morre. Elimeleque deixa Noemi viúva. Porém após este homem morrer, quem morre também são seus 2 filhos, Malom e Quilion. Após Malom e Quilion morreu, agora Noemi e Orfa também se encontram viúvas. Porém Noemi, queridos, juntamente com Ruth, tem uma decisão. Qual é a decisão? Eu irei voltar para Belém, porque a casa do pão voltou de fato a ser a casa do pão, a ter pão, a ter, queridos, abundância para o povo. Eu aprendo com isto que, por mais que Elimeleque, ele escolheu viver longe da terra onde Deus estava presente, para viver um alívio temporário que uma terra pagã oferecia, eu aprendo que vale mais um dia de crise com Deus do que dias de abundância com o diabo. Vale mais um dia com a crise com Deus do que viver um momento de prosperidade com o inimigo. Porque entenda, a crise de Deus não mata, mas a crise do diabo mata. As dificuldades de Deus não mata, mas as dificuldades do inimigo mata. A crise com Deus não mata, mas a fartura que o mundo oferece pode acabar matando. É por isso que a palavra ela está correta quando diz: vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outra parte. Vale mais estar à porta da casa de Deus do que eu habitar 1000 anos na tenda do pecado. Por gentileza, olhe para essa pessoa que está em seu lado, pegue na mão dela, e aqui eu concluo. Pegue na mão dessa pessoa com todo o carinho do mundo. Pegue na mão dela, olhe para essa pessoa e diga assim: sempre
será melhor estar aonde a presença de Deus está. Repita mais uma vez: sempre vai ser melhor estar aonde a presença de Deus está. Por mais difícil que seja o processo, por mais complicado que seja o processo, permaneça onde Deus te designou, porque vale mais dias de crise com Deus do que a fartura com o inimigo. Permaneça sendo fiel, permaneça avançando, permaneça cumprindo a missão, permaneça cumprindo aquilo que Deus te designou. Tem um céu te aguardando, tem um céu te esperando. E se você crê nisso, ore juntamente comigo e com esta pessoa. Eterno Deus e soberano, justo, santo e fiel, amigo da nossa alma, Espírito Santo Consolador, nesta noite eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno. Eu quero, Senhor, apresentar cada filho e cada filha que se encontra aqui nesta noite. A tua palavra, Senhor, foi pregada conforme aquilo que o Senhor me instruiu. Se o Senhor me designou, é que certamente tem alguém nesta casa de oração que está enfrentando o que a tua palavra nos ensinou, está enfrentando um grande processo de peregrinação, está passando, Senhor, pelo vale de Baca, que certamente representa em sua vida uma causa familiar, uma causa financeira que está extremamente difícil, que está grande os problemas. Mas nesta noite eu oro no nome de alguém, Senhor, que é poderoso e que resolve toda dificuldade e que resolve todo problema. Eu oro em nome de Jesus, que independente do momento em que se encontramos, Senhor, o Senhor permaneça nos ajudando e nos fortalecendo, assim como o bálsamo dava força, assim como o bálsamo curava as feridas, assim como o bálsamo trazia consolo. Amigo Espírito Santo, no dia da nossa angústia, no dia da nossa dor, age em nossas vidas, nos dando força para avançar, nos dando força para continuar cumprindo com a missão e avançando, Senhor, até que possamos chegar ao céu e entender: acabou a dor, acabou o problema, acabou a angústia, porque estaremos eternamente com o Senhor. Nos ajuda a permanecer sendo fiel no dia da crise, sendo fiel na tempestade, sendo fiel nas batalhas, porque é certo que enquanto a nossa fidelidade estiver no Senhor, tu estarás ao nosso lado, nos sustentando, nos dando força para avançar, até que a trombeta toque e nós eternamente esteja com o Senhor. Assim eu oro e eu te peço em nome de Jesus, que Deus te abençoe.